Ministério da Cultura e Águas do Brasil apresentam o primeiro Flipetrópolis. Arte, literatura, educação e liberdade. Parceria, Prefeitura de Petrópolis. Olá, boa tarde a todos. Agradeço a presença. Hoje nós vamos falar sobre inclusão e diversidade. O meu nome é Aline, eu sou uma mulher branca de 1,60 m de altura, cabelos lisos, olhos claros. E hoje nós vamos entrevistar a Tágia Xavier, autora de um livro Pedro o Poderoso, Autismo e seus Superpoderes. E, Tágia, fala para a gente um pouco sobre o seu trabalho de educação inclusiva e sobre o seu livro, sobre você como autora, de onde vem a ideia de escrever essa obra, como foi para você publicar. Conta um pouco para a gente da sua história. Olá, boa tarde a todos. Me chamo Tágia Xavier, sou uma mulher branca de 1,57 m. Estou usando uma camiseta branca, uma saia listrada, cabelos na altura do ombro e franja de lado. E sou autora desse livro, Pedro o Poderoso, Autismo e seus Superpoderes. E, assim, falar do Pedro é falar da minha relação total com a inclusão, né, o que veio. Ele surgiu na pandemia. Eu acho que a pandemia fez a gente se reinventar, a gente tentar se descobrir quem éramos nós, né? Eu falei, eu preciso deixar uma marca de alguma forma. E aí comecei, então, a escrever o Pedro. E eu lembro, assim, meu filho, que está aqui, ele tinha 6 anos e foi o meu leitor nato, né? E eu fui acompanhando todo o processo, eu mostrava para ele. E um dia ele virou para mim e falou assim, mãe, eu queria ser autista. E ele não está dentro do espectro. E, quando ele falou aquilo, eu falei, poxa, eu acho que eu estou no caminho certo, então é por aí. E a ideia veio porque, assim, eu estava fazendo uma especialização na época, sou professora e queria falar do tema para a criança. Falei, como falar de uma forma que a criança entenda? Então, veio o Pedro, que ele não é só para a criança, né? Assim, o adulto que lê também vai entender. E aí eu queria falar de questões do autismo, sem falar somente, todo mundo é diferente. Eu acho que, assim, isso a gente já sabe, que bom por isso, né, sermos diferentes. Então, Pedro veio querendo dar luz a essa diferença. Para ele dar luz, ele veio com seus superpoderes. Então, assim, a cada questão que estaria dentro do espectro, né, é muito importante a gente falar do autismo, sendo um espectro, é algo muito amplo, né? Então, Pedro é um recorte desse espectro, né? Peguei algumas coisas, algo que eu acreditava ser importante, algo comum que a gente via nas escolas, né? Eu, como professora, algo que, às vezes, a gente ficava meio desesperado de como agir. E aí o livro vem com essa narrativa também. Não é só para a criança, não é só para aprender, mas para o professor também. Porque ele fala de inclusão. Em diversos momentos, a professora que perpassa pela história, ela precisa ter atitudes inclusivas, atitudes de adaptação. Então, assim, é pensar também no ambiente escolar, que é onde eu estou, né? É o meu chão. É pensar nessa professora e, mais do que isso, né? Da criança, da pessoa autista que lesse, que entendesse esses superpoderes, pudesse também se reconhecer. Né, entender que aquele jeito diferente do outro, o que por muitas vezes poderia ser deixado de lado, ele pode se enxergar como um superpoder. E aí veio, né, com isso tudo, eu falei, eu quero publicar esse livro. E aí é uma publicação por conta própria, não tive financiamento, mas, assim, eu decidi, eu falei, eu preciso. E após isso, assim, o quanto Pedro, eu entendo que ele veio como um propósito. Eu vi aqui uma pessoa sentada que acabou de chegar, essa moça aqui, e ela faz parte desse propósito. Né? Pedro estava no forninho, ele já estava, acho que, na editora, e um dia eu recebo uma ligação e ela fala, eu quero você como gestora de um centro de referência em educação inclusiva. E aí eu falei com ela, falei, caramba, eu estou escrevendo um livro e o autor e o personagem é um menino autista.
Eu falei, receber esse convite. Então, assim, eu entendi que o Pedro chegou no momento certo, naquele momento em que eu estaria ali à frente. Hoje ainda estou como gestora desse centro de referência, e o quanto eu vi que não era só aquela história, era um propósito, né, um propósito mais amplo, de poder falar sobre autismo e falar de forma leve, né? Hoje a gente vê que é um assunto com muito mais informação, as pessoas já falam, mas ainda assim, a gente precisa falar mais, né? E por que não começar a falar na educação infantil, né? Entender que aquela criança lá pequenininha, ela já vai entender o que é a diferença, ela vai entender que, de repente, o amiguinho tem uma questão sensorial e que eu não vou bater palma naquela hora, eu vou precisar falar mais baixo. Então, assim, começar a olhar para o outro e entender que aquele superpoder dele com o meu superpoder, porque assim, eu também falo que não é só quem é autista, né? Acho que todo mundo, quando a gente vai se avaliar, a gente tem um superpoder em algum momento da nossa vida, ou sempre, né? Então, assim, começar a observar isso, observar no outro. E o mais importante é respeitar esse outro, né? E saber como respeitar. Então, assim, Pedro veio justamente para a gente começar a avaliar isso e pensar na escola, né? Esse aluno que está na escola, como que ele chega e o que eu posso fazer, não só enquanto professora, mas enquanto amiguinhos, o que os amiguinhos vão fazer. E, como eu falei por diversas vezes, a professora precisa... O hiperfoco do Pedro são as formigas, a história é narrada por uma formiga. Então, assim, isso é muito importante, isso acontece muito, né? Faz parte do espectro, esse hiperfoco. E aí, esse hiperfoco é um superpoder, que ele precisa saber lidar, porque, às vezes, para ele é muito importante falar sobre formiga, mas para o outro amiguinho não quer nem saber da formiga. Então, assim, saber lidar com isso, e aí a gente precisa de um mediador na escola, né? Quando a gente pensa na educação inclusiva. O professor, quem está ali, mediando isso. Em certo momento, a professora, no livro, ela pega uma história que é sobre formiga e conta para todo mundo. Então, assim, o que era o hiperfoco do Pedro, que ele se apaixonava e ele interagiu, todo mundo interagiu, né? Então, assim, não precisa ser só para ele, eu não preciso pensar na inclusão, mas, assim, pensar na inclusão é pensar em todos. Eu ouvi há um tempo atrás uma frase que falava que a inclusão, que vai chegar um ponto da gente não precisar mais falar de inclusão. E que bom será esse tempo, que eu não vou precisar estar aqui falando da inclusão, porque vai ser natural, né? Eu vou entender a diferença que está na sala e as coisas vão acontecendo. Mas é um caminho, a gente está num processo, que bom por isso, que bom por ter oportunidade de estar falando sobre a inclusão, falando sobre a escola, porque é um caminho e a gente está nele, né? É usar essa especificidade de cada espectro, né, como ferramenta, né? Isso aí. E como você sentiu, Tágia, que foi a aceitação dos alunos e dos pais a partir da sua publicação? Então, Pedro já foi perpassando aí até por várias escolas. E, assim, enquanto eu escrevia, né, como eu falei, meu filho era meu leitor nato em casa, ele estava com 6 aninhos, ele já ouvia várias vezes. E eu tinha, em especial, uma mãe na época eu ainda não estava no centro de referência, mas eu a conhecia. E eu lembro que, quando eu acabei, ela é sua xará também, eu mandei para ela e falei o que ela achava da história. Eu falei, eu precisava ouvir de alguém que estava ali, né, de uma mãe. E ela me falou, que bom que muitas mães de muitos Pedros possam ouvir. Eu falei, caramba, né, assim, que aquilo para mim foi muito forte, né? Assim, o livro ainda estava só redigido, não tinha nada, mas eu queria que ela falasse, de repente, Tágia, por favor, isso aqui eu acho que não é. E, assim, ela não falou nada, ela só falou que bom, né? Muitos Pedros, muitas mães de Pedros terem essa oportunidade. E, assim, e falando da repercussão, né? Como eu falei, um ponto, um objetivo também desse livro, que eu entendo como um propósito, é a pessoa se reconhecer, né? É o autorreconhecimento. E a gente teve, em 2022, uma experiência muito linda no centro de referência, onde eu estou na gestão, que uma professora recursista usou a história do Pedro para que esse aluno se reconhecesse como autista, né, as suas questões. E aí, quando ele viu que eu tinha escrito o livro, ele perguntou para ela e falou, poxa, eu também posso escrever um livro? E ela falou, lógico que você pode. E ali, eu lembro que no dia que ele veio, ele falou, eu quero fazer uma entrevista com a Tágia.
E aí ele fez uma entrevista comigo e queria saber o passo a passo, como fazia para escrever um livro. E foi engraçado que ele falou assim, acho que eu não vou escrever não, porque eu vou ficar rico e eu não quero isso. Eu falei, Eliseu, essa parte eu vou ter que te falar a verdade. Ficar rico você não vai. E aí eu lembro que no dia eu falei assim, olha, eu não sei como vai ser, não sei como você vai publicar esse livro, mas ele vai acontecer. E no final de 2022 nasceu o livro dele, que é um livro que o hiperfoco dele é sobre capivaras, né, que né, assim, é uma referência para o nosso município, esse animal. E aí ele fez, eu falo que assim, até o livro dele tinha que ser patrimônio da cidade. Eu também concordo que esse livro deveria ser um patrimônio cultural da cidade, porque é lindo como ele descreve a passagem das capivaras por todos os bairros e as referências que ele usa, né? É muito interessante. Eu sou mãe atípica e, como mãe atípica, o meu filho tem 11 anos, foi muito difícil conseguir um diagnóstico, porque o João tem TAG e ele está dentro do espectro autista, mas ele é um espectro muito sutil. Então, era muito difícil chegar nesse diagnóstico. E eu, como mãe, eu senti uma agonia intensa, porque não tinha orientação e não tinha suporte nem da escola e nem familiar, nesse sentido, de conhecimento mesmo, para o acesso do conhecimento da causa, né? E demorou muito tempo para eu conseguir ter acesso a esse conhecimento e conseguir dar o suporte que meu filho precisava. Então, eu acredito que, através de livros que se reconheçam, que as crianças se reconheçam e que pais consigam acessar esse conhecimento, é indispensável para que a gente dê suporte para eles e que eles vivam uma vida comum, como qualquer criança, né? Sim. E essa é a ideia, né? Esse autorreconhecimento, mas também da gente poder levar informação, né? Assim, ao longo do livro, ele passa por várias questões do autismo. A hipersensibilidade sensorial dele, a rigidez de comportamento. Então, assim, a entender tudo de forma literal. Então, são coisas que a gente precisa aprender a lidar. E na escola também, né? Assim, no livro tem um momento em que a professora fala com ele que, olha, vai brincar porque a formiga vai voltar. Só que se ele entende tudo de forma literal, aquilo não serviu de nada, porque ele continuou com a mesma ansiedade de que agora a formiga iria voltar. Ele estava falando sobre ela e agora ela iria voltar. Então, assim, às vezes são detalhes, né? Entender na sutileza, entender no outro, entender a feição do outro, e é difícil. E, assim, até você entender que o outro realmente não consegue, né, que é um trabalho complicado, assim, e que precisa de ajuda, né, eu acho que essa é a ideia do livro, de trazer isso para o ambiente escolar, pensar na inclusão. Eu já vou abrir para microfone, tá? Qual é a importância que você sente de escrever esse livro? Então, eu acho que é justamente isso, é falar do tema, né, falar dentro de um ambiente que é o meu chão, que é a escola, mas mais do que isso, né, assim, é poder levar, né, não é só para uma criança, um adulto que lê uma história, né, ele poder entender sobre isso, poder olhar para o outro, principalmente com respeito. Eu acho que esse, para mim, é o foco principal, né, quando você entende essa diferença, quando você entende que o outro vai interagir de outra forma, sem falar só que somos diferentes, somos, mas, assim, entender de fato essa diferença, né? Saber que somos diferentes é quase um clichê. Falar, ninguém é igual, todo mundo é diferente. Mas, assim, de fato, entender essa diferença, né? Ter empatia ao olhar, isso é um processo, né? Que a gente está caminhando, e que bom, muita coisa mudou, acho que, assim, o quanto vem crescendo isso. Mas, para mim, assim, acho que esse é o impacto, esse é o desejo que eu tenho do livro, que muitos Pedros possam se reconhecer, que muitos superpoderes por aí possam ser ativados, né? E quem às vezes ainda não se reconhece, talvez através do Pedro poder se reconhecer, ou aquele que já está dentro do espectro, entender que, peraí, eu sou diferente, mas eu sou diferente porque eu tenho um superpoder. E essa também era a ideia, né? Não trazer só como um problema. Ao mesmo tempo, não é trazer como um superpoder e romantizar, né? E achar, só porque é um superpoder, está tudo certo e agora vai ser fácil.
a gente sabe que não é tão leve, que não é tão fácil, que é um caminho, né? Mas entender que esse superpoder, assim, é dar valor a como é. Eu sou assim, eu me reconheço assim. Então, esse acho que é o propósito principal da gente poder propagar esse respeito. O acesso ao conhecimento, né, da causa e trazer isso para o debate, né, para que cada vez mais isso esteja acessível a todos, esse conhecimento, e essa inclusão seja, de fato, findada, né? E quando a gente pensa até em levar isso para uma turma pequenininha, né, quando a gente pensa na literatura infantil, a gente pensa na escola né, da educação infantil. E aí que está também uma grande, né, assim, que eu vejo como sendo muito importante, porque se a gente entende que, né, falando só um pouquinho, a gente sabe que o autismo não é uma doença, ele é um transtorno do espectro autista, e ele precisa, se ele tiver intervenção, quanto mais cedo, né, mais qualidade de vida essa pessoa tem. Então, quando a gente começa a levar informação lá para a educação infantil, lá para a base, para esse professor, que, de repente, ele não tem um aluno ali, mas ele já começa a despertar um olhar diferenciado para certas coisas e auxiliar. Né, auxiliar, você mesmo falou, né, o quanto foi difícil ter informação. E se esse professor, né, vamos pensar na inclusão, se ele tiver munido de informação para poder poder ajudar pais que, de repente, vão receber aquele diagnóstico e, junto com ele, vem tanta coisa e ele fala, e agora? Né, esse meu mundo novo, o que eu faço? Então, assim, a gente levar informação desde pequenininhos mesmo, né, pensar na inclusão lá desde a educação infantil, para que, no futuro, a gente não fale de inclusão, né? Que seja uma coisa natural. Sim, sim, com certeza. Exato. Que não seja um adjetivo. Que não seja um adjetivo. Isso aí. E sobre o Flipperetrópolis, o que você está achando? Olha, é uma honra. Quem está próximo a mim sabe o quanto foi passar a minha noite de ontem para hoje. Tensa por estar aqui, sabendo a grandeza do que é, né, o FLI. E assim, eu ouvi e falei assim, mas você já falou diversas vezes do seu livro, mas não nesse evento. Então, assim, falar é um propósito, é gostoso, eu sei que é, mas assim, é entender a grandeza. E mais ainda saber que eu sou uma autora de Petrópolis. Então, assim, ser reconhecida dentro do meu município, né, dentro da minha localidade. Então, o quanto é grandioso, né, ter esse espaço, um evento, né, desse tamanho, desse porte aqui no nosso município. E como você acredita, qual é o impacto de um evento como esse para a cidade, para a gente poder discutir esse tipo de assunto? Então, eu vou usar o impacto até como a minha vida, né, pensando aqui em uma autora do município que, de repente, assim, eu não me via como escritora, mas surgiu. Então, assim, é pensar nas possibilidades e que a gente tem aqui. Eu acho que, assim, um espaço desse abre horizontes para, de repente, tantos outros autores, tantos talentos que a gente possa ter aqui no nosso município e comece a ver, fala, caramba, eu também posso. Né? Então, assim, eu acho que um evento desse, né, você trazer nomes como o evento está trazendo, eu acho que dá uma abertura até para falar, caramba, um dia eu também posso estar ali. Inclusive, nossos autores atípicos, né? Exatamente. Então, assim, ter esse espaço, né? E de poder falar desse tema. Antes de vir para cá, né, a gente passou lá tinha 2 pessoas atípicas. Na mesa de autógrafos tem a Rafaela e tem a Camila, que são 2 autoras com seus livros sendo lançados lá, se depois quiserem dar uma passadinha para ver. Então, assim, ver o quanto o espaço está aberto, né? Para essa... A Rafaela é uma adolescente, né? Então, assim, quando chegou, ela logo explicando com tanto fervor sobre o livro dela, só quando eu cheguei perto para explicar, ela com tanta felicidade, explicando da obra que ela fez, e ela ilustrou também, e assim, e depois a Camila também falando, né, de todo o seu processo. Então, assim, dar voz a essas pessoas também, né? Então, assim, acho que um evento desse, um espaço desse, eu acho que é isso, é mostrar tanto talento e empoderar, de repente, tantas pessoas, né? E poder ver que os superpoderes estão ativados por aí. Exato. E a Camila, inclusive, é educadora. Sim. Né? Se tornou uma educadora. Isso aí.
Eu agora vou abrir para perguntas. Para quem quiser perguntar, vocês vão trazer o microfone? Vai levar um microfone para a senhora, espera aí. Boa tarde, eu sou pedagoga e trabalhei com várias crianças autistas. Como ela mencionou, realmente não é fácil. Você tem que estar preparada e estar antenada com as atitudes das crianças que são autismo. Eu acho um lindíssimo trabalho. Você está de parabéns. Obrigada. Olá, eu sou Marina Bastos, sou contadora de histórias e autora. Obrigada pelas informações que você passou para a gente. E eu queria aproveitar a tua presença aqui e perguntar sobre quando tiver uma criança autista na plateia, o que eu posso fazer como contadora de histórias para ajudar essa criança a participar mais da história? Vou dar só um adendo. Uma vez eu fui numa escola contar histórias e eu percebi que algumas crianças que tinham essa condição logo tapavam o ouvido quando eu começava a tocar pandeiro. Então, eu imagino que talvez sons altos. Então, eu queria alguma coisa nesse sentido. Como que eu posso fazer com que eles aproveitem mais e não fiquem com medo da história ou fiquem acuados? Sim, como eu falei de início, o autismo ele é dentro de um espectro. Então, assim, eu não posso te falar nem como é A, B ou C. É conhecer, né? O fato de você contar uma história dentro de uma unidade escolar, você já tem um fator positivo, porque a gente entende que essa unidade já conhece esse aluno. Então, de repente, pedir essa informação. Porque, assim, não são todos os autistas que vão se incomodar com barulho. Porém, tem aquele que vai, sim. Alguns usam até abafadores, de repente, até durante o tempo, a permanência dele na escola. E, de repente, naquele momento, tocar o pandeiro mais baixo, mostrar o pandeiro para ele, talvez, antes de você tocar. Porque uma coisa muito importante dentro do espectro é ter uma previsibilidade do que vai acontecer. De repente, o barulho talvez não o incomodaria, se ele soubesse o que viria. Mas talvez ali ele não sabia o barulho que vinha, ele estava ouvindo a história, de repente a história parou e veio só o barulho do pandeiro. Talvez se ele soubesse antes, ele já teria se preparado para quando vai acabar a história, vai vir o som do pandeiro. Então, assim, quando você está num espaço aberto, eu acredito que seja mais difícil, né, você reconhecer e você saber, né? Mas, assim, dentro de uma escola, eu acho interessante você já ter, de repente, esse olhar e perguntar. Fala, eu tenho uma criança com questão sensorial, questão com barulho, de repente, eu não sei se talvez você use roupas com adereços muito coloridos. Talvez isso também possa incomodar, dependendo da criança. É que, assim, por ser, não é uma receita de bolo, né? Ele não tem um diagnóstico, eu vou te falar, olha, realmente barulho vai incomodar, a cor vermelha incomoda, o azul não existe isso. Então, assim, é conhecer essa pessoa para entender essas peculiaridades, né? O que pode vir a incomodar. Mas, assim, se você já ficou atento que, de repente, ele colocou a mão no ouvido, acredito que a questão sensorial dele é o que deve ter incomodado. Mas a previsibilidade ajuda em muitos casos. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Olá, boa tarde. Meu nome é Danilo, sou ilustrador. E eu queria perguntar se o Pedro ele parte de alunos que você já teve, assim, de experiência e tal. Pessoas que você já conviveu, né, que você acabou criando esse personagem. Sim, então o Pedro ele vem um pouquinho de todo mundo, né? Assim, ele não teve um personagem, uma pessoa específica em que eu tenha o transformado no personagem Pedro, né? Então o que eu peguei foram diversas características dentro do espectro autista e que eu achei importante se falar na escola, né? Assim, questões que no entorno da escola possa gerar alguma coisa, né? Ou questão sensorial, que a gente sabe que na escola pode atrapalhar. A questão da socialização, né? Na história tem um momento em que o Pedro não consegue brincar com os outros,
porque tem essa dificuldade, a gente sabe que isso está dentro do espectro. Então, assim, foi uma junção de algumas características, né? Como eu falei, um recorte do espectro, porque é muito mais amplo, não tem como falar exatamente. Então, ele é essa junção, essas peculiaridades que vieram e transformaram o Pedro. Mais alguém? Nada, eu que agradeço. Tágia, eu gostaria muito de te agradecer por ter aceitado esse convite. É muito importante que a gente sempre abra diálogo sobre várias questões, mas assim, a questão da inclusão e da acessibilidade para as crianças atípicas ainda está num campo não tão acessível. E eu acredito que a partir de espaços que se abram como esse, como o Flipetrópolis abriu, para que a gente discuta esse tipo de tema, faça com que chegue para mais pessoas e que cada vez mais a gente possa incluir essas crianças, essas pessoas, esses adultos, esses, né, velhos também, numa vida cada vez mais normal, cada vez mais acessível, né? E eu gostaria muito de agradecer ao Afonso Borges, que trouxe esse festival para a cidade e está dando essa possibilidade da gente abrir esse espaço para esse tipo de discussão. E agradecer a todos vocês pela presença e atenção. Muito obrigada. Obrigada a todos.